Fala aí, galera. Boa tarde, tudo bom? Tem um convidado especial hoje, né? Semana passada eu tinha falado que eu ia fazer uma live com cada colaborador aqui do laboratório, né? Cada um faz uma função do laboratório e a gente ia fazer uma com cada um, né? E hoje a gente vai falar sobre planejamento analógico versus planejamento digital. Que na maioria das vezes a gente precisa agregar um ao outro, né? Não tem como... muitas vezes não tem como eu fazer o digital sem ter algo analógico junto, né? Como muitas vezes não tem como eu fazer só analógico sem terminar dentro do digital, né? Então, é bem importante isso, né? É bem importante a gente entender sobre os dois, que na verdade é um conceito, né? Não é nada, não é nada assim. A gente precisa saber o conceito de reabilitação para poder fazer tanto no digital quanto no analógico, tá? O mesmo conceito se utiliza nos dois, né, nos dois segmentos, tá bom? Então, eu vou chamar o Cristiano, né? O Cristiano é responsável pelo setor de CAD/CAM, né? Pelo setor digital do laboratório. Ele que recebe todos os arquivos, ele que monta todos os arquivos digitais, ele que monta todos os casos, né? Ele que digitaliza os casos, ele que monta, né? A gente dá o suporte, né? Eu e o André ajudamos ele a fazer tudo isso, né? Mas ele é o responsável, tá? Então, nada melhor do que conversar junto com ele, né? E ele falou um pouco sobre os softwares, né, que tem hoje no mercado, sobre as vantagens de alguns, as desvantagens de outros, né, sobre como unir, né, o analógico digital, como tirar o melhor proveito dos dois. A gente vai estar falando sobre isso hoje, né? Espero estar agregando conteúdo para vocês hoje. Então, eu vou adicionar aqui o Cristiano junto comigo e a gente separou 3 casos para mostrar para vocês hoje, né? 3 casos que a gente fez agora recentemente no laboratório, inclusive tem acho que se não me engano são 2 ainda que a gente está em processo de finalização, mas só para vocês verem quanto é importante, né? E como o processo digital nos ajuda em questão de precisão e também de produtividade. Então, vou chamar meu brother aqui, meu parceiro o Cristiano, tá? Para entrar junto com a gente aqui. Fala aí, Cristiano. Tudo Onde você bem, tá, pessoal? cara? Eu Tudo conheço bem essa demais, sala né? aí, cara. Essa sala aqui é top, né? Agora hoje eu tô igual o chefe. Eu conheço essa sala aí, cara. Seja bem-vindo aí, Cristiano. Vamos conversar um pouco sobre planejamentos, né, cara? Sobre o que a gente pode tirar de melhor dos dois, né? Quando a gente une os dois, né? O Cristiano hoje está na minha sala aí, pessoal, que a gente está fazendo aí uma reforma no laboratório. Faz um ano que a gente está com o laboratório, a gente já está ampliando, né? Graças a Deus. Né? Tô ganhando uma sala nova. Muita gente reclamando aí, né, cara? Graças a Deus a gente está ampliando, né? A nossa equipe, estamos ampliando aí as nossas instalações. E o Cristiano vai ganhar uma sala maior aí, vai ganhar novos ajudantes também, né, Cristiano? Com certeza. Autorizar mesmo, né, o setor de CAD/CAM. Uma coisa muito importante, né, já que nós abordamos essa situação, é que aqui no laboratório, o pessoal que trabalha com planejamento e o pessoal que trabalha com a finalização, que são os ceramistas, a gente trabalha em conjunto, a gente trabalha na mesma sala. Eu fiz questão de fazer esse setor aberto, setor unificado, para que o ceramista ele participe desde a hora que entra o trabalho, né, no planejamento até a hora da finalização, e que o cadista, o menino que faz lá o enceramento, eles participem e eles saibam cada etapa até a finalização do trabalho, para que realmente eles tenham um trabalho em equipe, né? Acho que isso faz muita diferença aí no nosso dia a dia, né, Cristiano? Faz muito, porque assim, tem alguns detalhes que no CAD eu tenho algumas limitações, de espessura, esses detalhes, principalmente na questão de facetas, né? Que enquanto estou planejando, que eu já vejo essas correções que têm que ser feitas, que no enceramento o pessoal não vê esses detalhes que a gente tem, ou das máquinas, né? Eu já chamo o ceramista, já chamo o rapaz do enceramento, já mostro para ele que a gente já pode estar corrigindo os trabalhos futuros, né? E daí para a gente dar uma sequência bem bacana. Então, assim, quando eu vejo uma área que tem uma espessura mínima, onde eu não consigo reproduzir o que foi planejado, com o ceramista ali do meu lado, ali, eu já consigo mostrar para ele, e quando o trabalho chega na mão dele, ele já sabe o que ele vai corrigir. Né? Exatamente, a gente já tem opções, né? A gente já consegue prever, né, algo que possa ser modificado, conversar com o cliente, né, conversar sobre as limitações, né, que às vezes surgem as limitações na hora da execução final. O planejamento ainda está sem preparar, às vezes, né, Cristiano? Então, às vezes mesmo, você já vai identificar que tem um munhão metálico, então a gente precisa fazer uma dupla cimentação, então você já vai programar isso, né, da melhor maneira possível.
né, já vai fazer um preparo para faceta, né, fazer uma zircônia com preparo para faceta, já vai estar se prevenindo aí, né, dos problemas futuros. E aí, lá na frente, o ceramista, ele não tem como reclamar, né, ficou grande, ficou volumoso, ou desse jeito não vou conseguir esconder o substrato, enfim, a gente consegue trabalhar com previsibilidade, isso é muito importante, né, porque a gente resolve o problema do nosso cliente, né, Cristiano? A gente acaba desenvolvendo uma metodologia de trabalho, né, que é a comunicação, né, e envolve toda essa comunicação, e, consequentemente, o resultado melhora muito lá para o cliente, né? Então, a gente acaba tendo um resultado muito mais expressivo, muito melhor, né? Muito mais assertivo no final, né, Cristiano? Justamente, porque como a gente está compartilhando as informações ali, está todo mundo participando, até o nosso caso aqui, que é o Matheus, que é o nosso gerente, já participa, já sabe o que ele tem que conversar com o dentista, e o Trabalho travou por alguma informação, ou então porque vai refazer um preparo, ele já está ciente também do que está acontecendo, porque o trabalho está atrasando, ou então o que está guardando aquele trabalho, né? Então a gente consegue ter toda essa logística interna quando todo mundo sabe o que vai ser feito e quando chega na mão de cada um. Hoje no Insta ali, né, eu tinha aberto uma caixinha de pergunta, e aí teve uma pessoa que me perguntou, o que é necessário para trabalhar no seu instituto? Primeiro, eu falei, né, que talento é o mínimo, né, é o mínimo que a gente espera, mas o que eu mais exijo aqui é comportamento, trabalho em equipe, né, um ajudar o outro. Eu acho que isso é o que faz a diferença na nossa equipe, né. A gente tem problemas, sim, a gente tem problemas como todos têm, mas a gente se ajuda, né, mutuamente aqui dentro do laboratório. Então, a primeira coisa que tem que ter é exatamente isso, é pensar em equipe, né? E para pensar em equipe, você tem que entender um pouco lá do final, e o finalizador tem que entender um pouco do teu trabalho para que haja uma unificação, né? E que a gente consiga planejar mutuamente esse caso, né? Tendo toda essa questão da previsibilidade, né? Sim. Cristiano, hoje, o nosso tema aí, né, é planejamento analógico versus planejamento digital. Sim. A gente sabe, no nosso dia a dia, é muito bonito falar planejamento digital, eu faço tudo digital e tal, mas, né, tem alguns casos, cara, que a gente tem ainda algumas dificuldades em fazer um planejamento ou fazer o trabalho totalmente no fluxo digital, né, assim como tem outros trabalhos que a gente consegue, sim, desenvolver um trabalho totalmente no fluxo digital, né, como a gente separou 2 casos hoje, né, que a gente fez um caso totalmente no fluxo digital, ficou 100%, ficou top, né, mas o caso era favorável para isso, como teve um caso que a gente fez misto, né, meio analógico, meio digital, e um caso que a gente fez, o dentista fez a moldagem e nós fizemos totalmente digital, né? Isso. Esse caso foi 100% digital. Então, assim, a gente separou 3 casos com 3 técnicas aí semelhantes, porém diferentes, né, com as suas peculiaridades, né? Então, vamos compartilhar a tela com eles, Cristiano, para a gente falar um pouco sobre esses 3 casos. Eu vou adicionar aqui a tela, né? Ok. Esse é o caso número 1, né? Um caso. Esse é o número 1. Eu só vou explicar o caso e você fala o que a gente fez aí na questão do planejamento, tá? Nesse caso, a paciente, ela tinha os seus dentes naturais, porém, ela já é uma senhora de 71 anos, se eu não me engano, e ela já não queria mais fazer um tratamento ortodôntico, ela já não queria mais fazer facetas, né? Ela tinha a linha média desviada, vários elementos comprometidos, e o diagnóstico final foi pela extração dos dentes superiores, né? Já tinha alguns dentes bem abalados, né? Onde não tinha como fazer um tratamento, e a opção, né, para poder fazer uma reabilitação com que ela tivesse um bom resultado foi fazer a extração dos dentes superiores e já melhorar toda essa questão da linha média, exposição do sorriso, tudo isso, né? E esse caso, Cristiano, a gente fez antes do dentista extrair, a gente já desenvolveu um projeto que serviu como guia cirúrgico e também como provisório imediato, né, no método de captura, né, Cristiano? Isso, foi. Explica para nós aí como a gente desenvolveu esse trabalho, Cristiano. Dá uma explicada, eu sei que você tem o passo a passo do caso aí, compartilha aí a tua tela do computador, né, e mostra para o pessoal como a gente fez. Não, beleza. Esse caso aqui, ele chegou para nós fazer uma reabilitação completa superior, né? O que nós fizemos aqui primeiro? Fizemos a análise da face da paciente toda, né? E para fazer um guia, um planejamento bem feito nesse caso, a gente fez um posicionamento, definiu a posição dos caninos,
a nova linha média da paciente, né? E com isso, a gente resolveu fazer um guia, né, onde a gente extraiu todos os dentes do modelo dela, né? E para vocês verem aqui, nós temos ainda o escaneamento inicial da paciente. Deixa eu te pedir para explicar uma coisa, Cristiano. Como você faz a união dessas imagens, sendo que a gente tem uma foto em 2D e um planejamento em 3D? Explica para a galera isso aí, que isso é bem legal, cara, bem importante. Então, nesse caso aqui, eu estou utilizando o software para fazer esses planejamentos, são apenas de as fotos do paciente. Eu utilizo uma função chamada Smile Design do software, né? Então, ela permite que eu adicione as fotos do paciente, uma foto de sorriso, uma foto com afastador, né? E daí a gente consegue fazer o alinhamento juntamente com os arquivos 3D, né? E daí, com isso, a gente tem a possibilidade de visualizar bastante informação nesse trabalho. Tá? E nesse caso aqui, após ter feito essa união, né, que a gente precisa das fotos e do escaneamento, a gente conseguiu definir o arco do paciente certinho, tá? Fizemos o posicionamento dos novos dentes dela, vou até tirar a foto dela aqui para ficar mais fácil. Isso que eu te pedi, tira a foto, a gente uniu, né, a gente uniu esse modelo com a foto dela, né? Eu percebo que ela já não tinha alguns elementos, os elementos dela já estavam bem prejudicados, né, não compensava fazer 2 implantes, né, de cada lado, então já o dentista já resolveu por extrair, né, esses elementos que ficaram e fazer já um protocolo superior. Então, o Cristiano, o que ele fez? Ele, a partir da foto da paciente, né, ele uniu a foto com o planejamento 3D pelas referências do tamanho dos dentes, né, Cristiano? Isso. Já fizemos todo o posicionamento dos novos dentes dela aqui, né, conferindo com o antagonista dela, o posicionamento da linha média dela, certinho. E nesse processo aqui, a gente decidiu fazer um guia cirúrgico 100% para o dentista estar seguindo, onde a gente precisaria do posicionamento desses implantes, né? Tira essa malha do modelo, só para o pessoal... Vou tirar aqui agora aqui. Vamos colocar agora aqui. Isso. A gente planejou inicialmente esse processo, né? Após feito isso daqui, o que a gente fez? Nós geramos um guia para ele, um guia cirúrgico mais simples, né? Onde nós temos todos os dentes e um suporte no palato do paciente, para que o dentista, assim que ele faz a extração, ele consiga estar posicionando esse projeto nosso em boca e direcionar onde ele vai fazer os implantes. Nesse caso, né, particularmente, a gente não mandou perfurado, né, o lugar dos implantes. Por quê? Porque o dentista ia fazer isso na hora, né, ele ia posicionar o guia, né, para poder ver aonde seria o melhor posicionamento dos implantes, tá? Mas, depois disso, ele cortaria o palato, né, depois que ele fizesse os implantes, ele cortaria o palato e já capturaria esse provisório imediato já, né, colocaria os componentes em boca e já fazia captura, né? A gente tem esse projeto capturado? Tem. É esse daqui, ó. Essa segunda etapa desse projeto aqui, onde ele fez o recorte do palato lá, né, igual você fez, e já fez o posicionamento de onde estavam os implantes, que ele fez a instalação lá. Que nós então, para o paciente, é uma situação muito mais confortável, porque ela extraiu todos os dentes e já saiu com o dente, né, Cristiano? Isso. Ela não ficou nem um dia sem dente, né? Ela, justamente, no imediato, foi extraído, foi usado como um guia, né? Como um guia cirúrgico, e de imediato ela já saiu com os provisórios, que foram esses provisórios aí, né, Cristiano? Isso. Esse provisório aqui. Por oclusal, para o pessoal ver. Okay. Esse novo projeto aqui já tem o posicionamento de todos os implantes, já dos furos, correto? Esse já foi um projeto que a gente fez de provisório, um segundo provisório, né? Mais elaborado, já com a situação melhorada, né? Que a paciente colocou 10 dias depois da cirurgia. Então, assim, a paciente não ficou nem um dia, né? Nem um dia. A gente tem foto da paciente com esse provisório, Cristiano? Tenho sim. Aqui o inicial dela, né? Foi que começamos, e também temos já com o provisório. Esse já com o segundo jogo de provisório, né? Isso, já com o segundo jogo de provisório já. Segundo jogo de provisório, você vê que houve uma melhora significativa de estética, mas ainda a gente não tinha feito a parte gengival, a gente ainda deixou para ver como ficaria a situação
a situação de suporte labial da paciente, até antes da gente começar a efetuar, né, Cristiano, uma possível gengiva, né, uma possível reposição gengival aí nessa paciente, tá? Mas, observem, linha do sorriso, né, a questão, ela tinha um sorriso gengival, volta na foto anterior. Você vê que ela tem um sorriso gengival, né? Então, a gente precisaria recompor essa gengiva, tá? E a gente conseguiu trabalhar bem a exposição do sorriso dela, curva de Spee, curva de Wilson, né? Embora o lado direito, pode passar para a próxima, Cristiano? Embora o lado direito, ele tenha ficado um pouco mais baixo, porque a arcada inferior dela precisava, né, que a gente fizesse esse toque, tá? Já que ela é uma paciente classe 2. Mas no provisório, eu observei também, né, que a gente poderia inclinar um pouco mais a borda incisal, né, para a palatina, porque passava um pouco da linha úmida do lado inferior, né? Então a gente fez isso, né, fizemos esse posicionamento, né? A gente tem esse projeto, o novo projeto... também aqui, já o projeto da estrutura já, porque é o mesmo provisório que eu estava utilizando, né? Uhum. O mesmo provisório, só que agora já na parte, estava fazendo já a parte de estrutura, né? Para fazer a aplicação. Isso tudo, né, Cristiano, a gente fez com a relação oclusal que a gente recebeu, né, que a gente recebeu lá no início, né? A gente recebeu lá no início, né? Só pela foto e pela posição oclusal que a gente recebeu antes de fazer a extração. Então, como digital, ele nos favorece, né, Cristiano? Se não fosse digital, jamais a gente ia conseguir fazer esse trabalho da maneira que a gente fez, né, com a agilidade que a gente fez, né, e com o resultado que ficou, né? O Robson Rodrigues está perguntando aqui, deixa eu responder a pergunta do Robson, tá? Ele está perguntando aqui, esse provisório foi fresado ou impresso? Tem muita diferença na durabilidade do material? Esse provisório que a gente fez foi fresado, tem sim uma diferença muito grande na durabilidade do material, né? Embora as resinas já biocompatíveis, elas estão evoluindo bastante, mas a diferença, né, é muito grande, né, Cristiano? A diferença entre o PMMA qualidade e a resina de impressão, ela é muito grande, né? E ainda mais, como foi carga imediata, a gente não quis arriscar, né, colocar uma resina de baixa qualidade, até porque ela estava com os tecidos ainda, né, em recuperação. A gente fez um PMMA bem polido, né, para que ela tivesse um conforto melhor aí na recuperação, na cicatrização da cirurgia, tá? Então, eu aconselho vocês, nessa situação, fazer um provisório fresado, tá? Aqui já é o caso já da estrutura do zircônio, né? Então, como que a gente fez? Explica para eles como que a gente fez a estrutura, Cristiano. A gente usou o provisório, né, já como referência, e aí conta aí para eles. Nós utilizamos aqui o provisório como guia para a gente estar fazendo o posicionamento dos dentes, né? Como podem ver aqui, o posicionamento dos dentes, eles estão bem proporcionados com os provisórios. E com isso, a gente consegue fazer a redução do cutback que a gente necessita, né? E nesse caso aqui, a gente já fez as correções que você comentou na foto passada, né? Onde seria necessário ter as correções. A gente já conseguiu fazer as correções que era necessário e obtivemos a nossa estrutura para fresagem. Foi essa daqui. E posteriormente foi fresado em zircônio, né? Isso. Onde a gente fez aí a redução dos 6 anteriores e primeiro pré, né? Até a primeira premolar a gente fez a redução. Tá? Dá um zoom aí, Cristiano, para o pessoal ver melhor. Então, olha só, cutback. O que é o cutback, pessoal? A gente fez uma redução mais ou menos de 1 milímetro, tá? Respeitando uma forma de dentina. E também a gente deixa o bordo todo em zircônia. Coloca uma imagem, tira o antagonista, Cristiano, e coloca a imagem da palatina, só para eles verem como a gente conserva, né? A gente deixa conservado o bordo incisal palatino. Por quê? Para que não haja fratura, para que o toque, para que a guia seja na zircônia, tá? Levando em consideração que quando você faz uma estratificação total, essa região onde a gente tem o maior número de fraturas, seria canino e bordos incisais aí dos incisivos anteriores. Então, essa técnica, ela nos proporciona, além de uma agilidade muito grande, já que eu tenho uma anatomia natural, né, Cristiano? Coloca para eles verem a anatomia dos posteriores aí, né? Anatomia natural, né, nos dentes posteriores, onde eu não preciso aplicar os dentes anteriores, eu já tenho ele, vou fazer só uma maquiagem em zircônio, tá? E aí eu vou trabalhar só a vestibular dos anteriores,
né, e do primeiro premolar. Então, isso vai nos garantir aí uma produtividade muito maior, né? A gente vai ter uma produtividade, uma assertividade muito maior, né? E é muito mais fácil, a gente não vai surpreender negativamente o paciente, ele já sabe o que ele está esperando, né? Então a gente só vai melhorando, né? Então observe, você tem alguma coisa depois de fresada essa peça, Cristiano? Acho que não. Tem a foto do trabalho finalizado, já em boca, né? Então mostra aí, ó. Esse é o trabalho do provisório, né? Mostra o já... trabalho, vamos mostrar, volta a peça lá no começo, o inicial. Vamos lá, ó. Isso foi o inicial. Essa próxima foto foi os provisórios, tá? Dos provisórios a gente evoluiu para a zircônia, né? Totalmente digital, não foi feito nada, né, Cristiano? Nada analógico nesse caso. Isso, esse caso não. Só aplicação vestibular, né, dessa estrutura. Então dá um zoom aí, ó. Esse foi o resultado final. Tem mais algumas fotos, né, de perfil, alguma coisa assim, Cristiano? Olha, mostra várias fotos dela aí. Vamos ver se a paciente ficou feliz, né? Pera aí. Eita, eu tenho que pegar outras fotos dela aqui. A de perfil não tem. Não. Então, mas dá uma olhada, pessoal. Olha a situação que ficou, né? O resultado final do trabalho. Então, assim, proporcionalidade de dentes, né? Tudo isso, né? A gente fez tudo digitalmente. A gente entregou esse trabalho, né? Rapidinho, né, Cristiano? Depois do provisório, a gente entregou com 10 dias, né? De prazo, né, Cristiano? Foi muito rápido esse casinho. Os nossos casos, a gente entrega aqui com 10 dias depois de aprovado o planejamento, né? Então, esse foi o primeiro caso, né? Que é um protocolo. E a gente vai mostrar agora um caso que é de lentes, né, Cristiano? Que foi totalmente no fluxo digital. Foi escaneado, foi feito o planejamento digital, foi feita a fresagem e a finalização com maquiados, tá? Então, essa é o planejamento. Isso, esse é o planejamento, né? Foi a vantagem digital é essa, né? Nosso cliente já fez o planejamento, já fez a prova do mockup, né? Se eu não me engano, esse planejamento foi feito com o Bruno ou com o Felipe Tusco, né? São parceiros nossos aí que também fazem alguns projetos para nós, né? Quando a gente está muito lotado aqui, a gente pede socorro para eles, né? E esse caso já veio planejado. Justamente. Então, veio o doutor, esse é um caso do Dr. Paulo Gustavo, né, do Recife. Ele fez o escaneamento, nos mandou o planejamento, e a partir disso, quantos dias para entregar, Cristiano? Pronto o trabalho? Pronto, acho que foram 3 dias. 3 dias pronto, né, Cristiano? Isso, foi um dia comigo para fazer a parte da adaptação do enceramento aos preparos novos, né? Criação dos modelos e fresagem. Aí depois foi 2 dias na parte de finalização e maquiagem e também o envio, né, para o dentista. Sim, me diz uma coisa, tem a situação inicial do paciente aí? Mostra o projeto. O inicial dele? O inicial, eu tenho foto do início dele. Mostra a foto do início dele. Essa daqui. Então, esse é o caso inicial, aonde foi elaborado esse projeto digital, né, Cristiano? Isso. Digital. E vamos para o projeto. Você tem o projeto aberto aí? Tem, está aqui aberto aqui. Né? Então, o projeto do enceramento, de todo. Fala um pouco sobre esse caso, o que você teve que fazer, qual foi esse caso aqui. Qual foi as correções, quanto de espessura, o que a gente fez, qual material que a gente usou. Justamente, esse caso aqui, ó, temos aqui os preparos, já que o dentista já foi feito lá, fizemos delimitação. Todo esse caso aqui foi feito através do escaneamento intraoral, né? O Dr. Paulo Gustavo, ele escaneia muito bem lá para nós, né? Conseguimos ver todos os términos, os dentes. Feito isso, fiz a delimitação, os preparos, né? E conferimos as espessuras mínimas, as nossas espessuras davam para estar fazendo sobre o enceramento que ele fez. Lá a gente viu que tinha algumas partes que a gente precisaria de mais espaço. E com isso a gente nessa situação. Oi? O que a gente fez nessa situação? Nessa situação aqui a gente fez um pouco de aumento, além do enceramento que ele fez, para a gente poder estar realizando o trabalho, né? Exato. Esse já é o planejamento final, né? Esse é o planejamento final já que nós fizemos. Né? E com isso a gente não fez aquele aumento só num dente, né? A gente fez a compensação em toda a arcada dele para ficar realmente igual, né, ao planejamento. Exato. Né? Feito isso, nós temos aqui o planejamento que segue bem o que foi apresentado para o paciente, né? Questão de anatomia, formato dos dentes, o tamanho, né? A única coisa que a gente fez
que alterou foi referente à espessura das peças. E a gente trabalhou um pouco mais a textura, né? Fizemos aí um detalhamento aí no trabalho. Mostra como ficou, antes de mostrar o final do caso, Cris, mostra para nós ali agora, sem o modelo, só as lentes ali. Mostra para o pessoal, né? A delimitação, como ficou certinho, né? Esse caso aqui foi bem top de ser feito. As limitações, as espessuras de términos que a gente confere sempre por questões da máquina, né? Para a gente poder ter um trabalho realizado de forma correta. Em algumas situações, tem casos que tem, igual esse caso também, próxima espessura, se a gente não seguir corretamente algumas informações que a máquina necessita para a gente, após a fresagem, esse trabalho pode sair totalmente craquelado, né? Sim. Então, a gente sempre verifica essas partes para não ter esses detalhes. Em qual fresador a gente fresou essas facetas? Essa daqui a gente fresou na MCXL da Cirona. E o caso anterior a gente fresou na Zircosan. Isso, então, hoje, dentro do laboratório, o que a gente usa? Qual que é o nosso padrão para protocolo e o nosso padrão para fresagem de silicato, feldspática, enfim, a lente de facetas e coroas? O que a gente tem feito hoje? Hoje, a gente utiliza só a Zircosan para estruturas de zircônio, protocolo, né? Tantas estruturas que a gente necessita também para estratificação de outros casos, unitários, fixas, e também para fazer a subestrutura do Emax, né? Quando é necessário a gente esconder um pino metálico, ou então um substrato do paciente muito escuro, ele quer um dente muito claro, também a gente utiliza só a Zircosan. Mas toda a parte de silicato e feldspática é feita na MCXL. Exatamente. E qual que é o tempo que a MCXL leva, em média, para fresar uma faceta dessa? Uma faceta dessa aqui, em média, de 8 minutos, né? Pelo tamanho dela, que ela é bem... Ela assim, a gente falou que aumentou a espessura sobre o enceramento, né? Mas ela não ficou tão espessa assim, né? Então, ela pela espessura dela, que ela leva 8 minutos. Um molar, por exemplo, ela gasta 14 minutos para estar esculpindo para a gente. Mas é rapidinho, né, cara? É muito rápido. É uma agilidade muito grande, né? E hoje, o que a gente fresa aí diariamente, Cristiano? Isso, a gente tem uma estrutura que não é muito grande, né? Nós não somos uma estrutura ainda grande, embora estejamos crescendo, né? Mas o que a gente faz hoje diariamente de fresagem? Hoje, aqui no laboratório, a gente tá implantando 100% fresado, né? Até as estruturas metálicas que a Bia faz, para os protocolos dela, a gente está implantando para fazer no fluxo digital, fazer aí 100% de fresagem, tá? A gente vai ser aí o único laboratório aqui da região oeste do Paraná que vai ser 100% fresagem, né? Então, por quê? Porque a gente tá determinado em seguir no caminho do futuro, do progresso. É lógico, para isso a gente tem que se estruturar, né, Cristiano? A gente vem se estruturando, né? Mas eu vejo assim, o quanto a nossa equipe, né, tem de produtividade, trabalhando, né, dessa maneira, né, trabalhando no fluxo digital, trabalhando, né, nos favorecendo do fluxo digital. Né? Por quê? Porque a gente tem um protocolo de trabalho bem estruturado, né, Cristiano? Então, o planejamento que a gente faz é muito bem feito, né, para poder tá usando o fluxo digital da melhor maneira possível. Então, hoje, você vê, uma fresagem dessa, 8 minutos, cara, não compensa a gente fazer... Não compensa a gente fresar em cera para depois injetar, para depois. Já que, né, a gente não tinha equipe para isso, né, Cris? Isso. Então, para nós é muito favorável fazer dessa maneira. Tá? Ainda estamos em crescimento, né? Ainda temos aí uma produção mensal aí que ainda a gente ainda tem como crescer muito mais ainda com a equipe que a gente tem, né, Cris? Tem uma capacidade muito boa aqui de produção. Então vamos lá, vamos para o próximo caso, cara? Próximo caso que é misto, né? É um caso que ele foi bem interessante, que foi realizado com a equipe do laboratório, né? Tanto do fluxo digital, cerâmica e o pessoal da resina, né? Exato. Foi um caso, fizemos um planejamento para 2 protocolos, superior e inferior. A Bia tocou esse caso, né? Ela fez o planejamento superior e inferior com montagem de dentes, acrilizou para o paciente ficar com provisório. Nós, já antes, né, de enviar o planejamento aí para o dentista, a gente já fez o escaneamento, já salvamos, né, tudo isso, né, Cristiano? E enviar pronto já a estrutura de zircônia. Isso aí chegou para a gente na segunda-feira passada.
Na segunda-feira agora está indo para o dentista já finalizado, né, Cristiano? Está totalmente pronto esse caso já. Então, assim, também para que isso dê certo, a gente precisa trabalhar com agenda, né? Tem um agendamento eficaz aí, tem uma pessoa essa pessoa no nosso laboratório se chama Matheus, né? Um abraço para o Matheus aí, um abraço para toda a equipe, na verdade, né? Mas o Matheus organiza muito bem isso, né? Organiza muito bem a agenda para que a gente consiga entregar dentro do prazo, né? Os trabalhos, né? E a gente vem já agendando esse caso, né? No decorrer do planejamento, né, Cristiano? Mas fala justamente um pouco aí, cara, vai lá, fala um pouco aí, senão eu fico falando demais. Esse casinho que ele foi interessante, porque a Bia fez a montagem dos dentes, mas a equipe dela, né, fez a montagem, fez a utilização, e na hora do envio para o paciente, né, para o dentista, eu peguei ele, já fiz o escaneamento de todo o trabalho, todos os modelos, da peça em si já acrilizada, para a gente ter ela como referência. Se o dentista chegasse lá e tivesse algum ajuste e que fosse necessário ser feito lá, ele já informava para a gente, e aqui, como eu tenho totalmente o projeto, eu já faço essa correção também, né? Após feito isso, feita a aprovação, tudo com o cliente, o que a gente fez? A gente já partiu para fazer a montagem de todos os dentes, né? E também fazer a parte da estrutura, né? Onde a gente fez novamente a redução para cutback, fizemos a montagem de todos os dentes, né? E partimos para a estrutura nossa já prontinha. Ô, Cristiano, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Sim. Na verdade, eu vou te perguntar a pergunta que sempre me fazem. E quando é superior e inferior aí em zircônia, não fica muito barulhento? Não fica aquele barulho de castanhola? Então, aqui eu aprendi que não. Aqui a gente desenvolveu uma técnica onde a gente utiliza tanto a parte da própria zircônia, né? E também a gente tem a possibilidade de estar fazendo o adicionamento de um bloquinho de cerâmica híbrida, né? Isso, de resina, né? Resina híbrida, né? Híbrida, né? Então mostra para nós aí, como é que foi aí? Explica um pouquinho aí. Aqui é feito todo o desenho da estrutura, normal, como a gente fosse fazer qualquer estrutura de zircônia, só que o diferencial está aqui no nosso inferior, onde a gente cria preparos, né? Onde a gente vai adicionar posteriormente, com a mesma anatomia que foi aprovada pelo cliente, a anatomia dos onlays. Aqui dos bloquinhos. Cadê? Só um minutinho. Esses bloquinhos, pessoal, são resinas híbridas, né? Que elas vão favorecer no amortecimento, né? Desse contato, vão diminuir esse atrito entre zircônia e zircônia, né? Vai ter uma superfície de resina, onde a gente vai conservar, né, as cúspides, né? As pontas de cúspide em zircônia, mas vai diminuir aí de 70% a 80% esse atrito e vai diminuir muito aquele barulho, né, de cerâmica com cerâmica. Isso é bem interessante, isso é uma técnica que a gente criou aqui dentro do laboratório, tá? Então, após a sinterização, antes de sinterizar, a gente cria uma concavidade, né, nesses preparos, a gente cria aí uma retenção, tá? Depois que sinteriza, a gente faz ali uma ceramização muito fina, como se fosse um wash, dentro dessas concavidades, e aí o Cristiano escaneia novamente e posiciona esses bloquinhos aí, fechando, né, ó, como está no desenho verde, ó, fechando, né, toda essa concavidade, esse preparo, tá, para que diminua esse atrito. E depois a gente faz a cimentação, tá? A gente faz um ataque ácido, onde foi ceramizado, e faz a cimentação com cimento resinoso mesmo, né, e faz essa tampinha aí, né, das oclusais, tá? A gente deixa também, a gente manda para o dentista aí um joguinho desse reserva, para caso um dia precise, né, fazer uma manutenção, ele tem ali já, e ele já consegue fazer essa reposição facilmente. Tá? Então, é uma técnica muito, muito simples, mas muito eficaz aí com relação a você diminuir esse atrito. Tá? Então, é muito legal. Eu vejo assim, a gente tem, aqui no Instituto, a gente tem desenvolvido várias técnicas, né, tem trazido para o Brasil aqui várias novidades em relação a técnicas para protocolos cerâmicos e protocolos híbridos, né? E a gente está com mais uma novidade para chegar aí, né, Cristiano? Justamente. Mais uma novidade para chegar aí, que é uma tecnologia voltada para fotometria, né?
para que Isso. a gente consiga aí melhorar a questão dos escaneamentos, né, da confecção desse tipo de protocolo, desse tipo de trabalho no fluxo digital. Né? Então, vai acabar aí com um gap que existe nessa informação aí do scanner quando diz respeito a escaneamento de arco total, né? Porque existe, às vezes, uma distorção no escaneamento do arco total, não é mesmo, Cristiano? Justamente. Hoje a gente tem uma grande receio de estar fazendo um protocolo, no caso do fluxo digital 100%, porque pode estar uma diferença durante o escaneamento e o posicionamento dos implantes dá uma divergência, né? Até a gente, nesses casos, a gente sempre solicita o índice que o dentista faça para a gente, e tem casos que, mesmo vindo no fluxo digital, a gente não consegue ter uma precisão correta e a gente solicita a moldagem convencional. E já com esse processo de fotogrametria que a gente está trazendo aqui para o Brasil, né, em parceria com a empresa, a gente vai estar solucionando totalmente isso, né? A gente não vai ter mais as falhas. A gente vai conseguir completar 100% do fluxo digital. Exatamente. E tem mais alguma coisa aí, Cristiano, para mostrar aí, cara? Deixa eu pegar um casinho híbrido aqui também, né? Foi planejamento, foi enceramento manual, esse outro aqui, né? Uhum. E ele consiste em uma estrutura de zircônio anterior, né? Que é de lateral a lateral, e 6 lentes de silicato, né? Uhum. Que é esse daqui. Segue o mesmo padrão que a gente realiza em todos os nossos casos, né? A gente sempre utiliza a redução de pushback para estruturas de zircônio, né? E sempre seguindo muito bem o enceramento, não importa se ele é digital ou manual. A gente sempre faz No escaneamento. laboratório, a gente tem um diferencial, eu vejo assim que os dentistas, eles realmente se surpreendem positivamente, porque a gente consegue entregar um bom planejamento e executar, né, um bom definitivo baseado no planejamento, né? Eu acho que isso é um diferencial muito grande do nossa equipe, né? Todo mundo entendeu a metodologia, todo mundo vive essa metodologia, né, no dia a dia, né, Cristiano? E sabe e sabe o quanto eu pego no pé de vocês aí para tá entregando o que a gente prometeu no planejamento, né? Nem mais, nem menos, né? A gente não precisa entregar muito mais que isso, né? Apenas um pequeno detalhamentos, né? Detalhes apenas, né? Mas tudo tem que ser baseado no nosso planejamento, né? Então, esse caso aí também vai ser... Hoje a gente está fazendo a finalização da fresagem, né? Isso, estou terminando de afundar no silicato. Esses 2 últimos casos a gente está finalizando hoje, né, Cristiano? Amanhã entrega eles, Sim. né? Sim. Mas era isso aí, né, cara? A gente mostrou aí uma variedade, né, de planejamentos unificando o analógico e digital, né, mostrando a diferença. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente vai responder para vocês. Se vocês não tiverem, a gente vai voltar para a bancada, né, Cristiano? Eu já chego aí, cara. Hoje tem uma reforma no laboratório, estava muito barulho aí, que eles estão fazendo a sala nova do Cristiano, então não dava para ele fazer a live da sala dele. Então eu tive que vir para minha casa aqui para liberar minha sala aí para o rapaz fazer a live aí, cara. Aproveitar pelo menos 5 minutos de fama, né? Mas é isso aí, cara. Tá? Pessoal, deixar um agradecimento especial para a minha equipe toda, né? Todos eles, eu não vou falar os nomes porque começou a crescer, daqui a pouco eu não lembro de todos os nomes, né, Cristiano? Mas a equipe toda aí, quem tiver na live, o Felipe Kovalchuk aí, né? É o último que entrou na equipe, a gente vai estar aí colocando mais 2 pessoas na equipe aí logo, logo. Se você trabalha com gesso, tem experiência com gesso, quiser fazer parte da nossa equipe, entre em contato via direct comigo aí, né? A gente pode estar conversando, tá? Eu estou precisando aí, quem souber aí de uma pessoa para gesso, né? Para que saiba fazer troquel, vazar os modelos, né? Tenha realmente responsabilidade, né? Com isso e queira evoluir, né? Queira crescer na carreira, a gente está precisando aí, tá? Então, Gini, aquele casinho de lente do Paulo Gustavo, a gente mostrou o final para eles verem, né? Ah, verdade, cara. Você pulou, né, caramba? Então volta lá. Aqui foi o caso inicial, né? E já finalizado já. No final, né? Tem uma mais aproximada? Acho que tem uma foto mais aproximada aí. Aí, ó. Esse caso foi o André que finalizou, tá? O André Stefanello que tá aí na live. Ó. Olha que caso bonito, ó. E esse caso duplo aí vai ser ele que vai finalizar também. Temos que apresentar... temos que apresentar uma da Dayana também, né, cara? Tem casos muito bonitos aí também. Esse casinho. Todos os casos de hoje foi do André, né? O André que finalizou, né? Próximo a gente vai separar um da Daiane para apresentar todos os casinhos dela. Então é isso aí, galera. É isso aí. Procura o Cristiano. Quem não segue o Cristiano, começa a seguir, tá? A gente sempre tem conteúdo legal nos stories, né, Cristiano? Sim. Sempre preparar o material.
tá postando coisa legal aí, né? Logo, logo o Cristiano vai ter um curso aí para iniciantes no fluxo digital, com um curso voltado aí informática básica, né? Desde a informática básica, para quem não sabe nada do fluxo digital, a gente se preocupa muito com essas pessoas que ainda não entraram no fluxo digital e querem aprender o básico. Se você não sabe nada, a gente vai ter um curso para vocês aí, né? Um curso presencial aqui no Instituto. A gente vai começar da informática básica, tá? Desde a informática básica até casos mais simples, até casos mais complexos, né, Cristiano? A gente está estruturando isso para o ano 2022, tá? Então, fiquem ligados aí. Quem não segue ainda a página do Instituto, lá a gente divulga mais sobre os cursos presenciais, né? A gente trabalha mais os cursos presenciais na página do Instituto de Newton Rodrigues. Então, vocês comecem a seguir, né, para que para que vocês tenham informação sobre isso, tá? Se vocês ainda não atuam no fluxo digital, está na hora de começar a se preocupar, né? Porque esse já não é mais o futuro, isso já é o presente aí da nossa classe, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, obrigado, Cristiano, aí, né, por disponibilizar um pouco. Eu agradeço, obrigado pessoal aí também. Agradece aí o teu chefe também por liberar você aí para fazer uma live com a gente. Não, pode deixar que eu vou falar com ele mais tarde. Então, beleza, meu irmão. Obrigado. No laboratório, tá? Vai agilizando esse caso aí, já vai fresando, que eu já chego aí para nós dar uma olhada, beleza? Tá, um abraço para todo mundo aí, tá? Tá joia?